Fide! Obrigado você, meu irmão, que está aqui essa noite na comunidade Tom de Amor fazendo esse papo de fé. Meu nome é Estevão Castro, salve Maria. Boa noite a você que está aqui com a gente. Meu nome é Wesley Macieira, graça e paz. Deus te abençoe e muito obrigado pela tua presença. E hoje... Peraí. Antes, vamos pedir para o pessoal compartilhar. Por favor, compartilha. Compartilha essa live aqui. Curte hoje essa live. Temos um papo bem legal para discutir aqui, né? Falamos sobre a pastoral da comunicação na Diocese de São José dos Campos. Então, ajude, faça evangelização, comunicação, né? Então, nos ajude compartilhando essa live, curtindo esse vídeo também, para que a gente possa alcançar mais pessoas aqui para falar da nossa comunidade. E falando em comunicação... Ele já cortou a minha parte, porque eu que falaria de Pascom. Mas ok, tudo bem, compartilha, comenta isso ali pra mim, comenta isso aí. Se você achou mais interessante isso, ele falando ou eu. Chega de drama, cara. Mas falando de Pascom, sanguíneo, né, amigão? Sanguíneo. Cara, temos aqui nada mais, nada menos do que a coordenadora da Pascom Diocesana. E o vice-coordenador da Pascom. Vem dose dupla. Mas veio pra mandar na parada, entende? Daqui a pouco vai pôr um X aqui, ó. Estão proibido de fazer as coisas. Não tem toque aqui, não. Chega, só fé. Sem falar. Mas, ó, vamos lá. Coordenadora, mãe, advogada, trabalhando há mais de 10 anos na Pascom. Uau. E atualmente é coordenadora diocesana da Pascom. E ele é um vicentino casado, cara, catequista, ministro extraordinário da Santa Comunhão, vice-coordenador da Pascom. Vixe. Falo de quem? Ela, Daniela, e ele... O Hélio! Muito bem-vindos! Muito obrigado pessoal, pela presença de vocês aqui. Obrigada a vocês pelo convite, é um grande prazer. Espero que seja um bate-papo bem gostoso. E curte e compartilha aí, pessoal. Opa, obrigado. Escuta. Curte e É, compartilha. Diocese, curte e compartilha. Pelo amor de Deus, faz propaganda. Olá para você que nos assiste, né? Muito obrigado pelo convite, né? Por estar aqui, né? Que Deus abençoe a todos nós. E estamos aí na luta, né? Amém. Estamos aí na missão. Show de bola, cara, show de bola. Entenda só, um bate-papo com tranquilidade, falando de comunicação. Eu quero fazer uma pergunta, cara, que tá fora da pauta. Ai, meu Deus. Mas eu quero perguntar, porque eu acho que é necessário entender quantos vocês ganham, recebem para serem coordenadores e vice-coordenador da Pascom Deve diocesana. ser um salário Alta, diocesana, né, irmão? É É diocese. Deve ser um pouquinho mais abaixo que o bispo. Pouca coisa. Quanto que é? Me fala. Você quer saber em bênção ou em trabalho? Porque ali a gente... Em dor de cabeça. Em dor de cabeça. Dor de cabeça. Mas é sério, não há um salário. Não tem salário, né? É um trabalho voluntário. Toda a equipe diocesana é um trabalho voluntário, mas a gente recebe muito em graça, não tenho dúvida. Amém. Então, assim, só para a gente entender como é que funciona a distribuição dos cargos na diocese, cargos de coordenação, de liderança. Claro, os sacerdotes a gente sabe que tem a espórtula, né? O bispo também tem a espórtula dele, claro que eles vivem disso, mas vocês são leigos, certo? Leigos comuns, e ali é um trabalho voluntário, né? O que tem, muitas vezes, as pessoas veem que ganham dinheiro dentro da igreja, assim, que é normal, é pessoas que são profissionais, né? Sim. Muitas igrejas hoje têm operadores de... Contratam, né? Profissionais na área. Profissionais de som, profissionais de vídeo, né? Porque hoje, depois da pandemia, isso ficou bastante... Se uma qualidade profissionalizou bastante, muito, né? Mas, no caso... E vocês têm, dentro da Pascom de vocês, funcionários contratados que vocês gerem também ou não? Não, na verdade, como funciona, né? A Pastoral Diocesana da Comunicação, a gente trabalha diretamente com as pastorais paroquiais. Existe uma outra equipe, que é a Rede Diocesana de Comunicação, essa sim, formada por profissionais, no caso do Bruno, que é contratado lá da Mitra, né? Que são profissionais contratados e que fazem as comunicações oficiais da diocese. Nós, equipe diocesana, trabalhamos com a pastoral paroquial. Eu brinco que é da cintura para baixo, né? Da cintura para cima de uma outra equipe. Paroquial diocesana. Não entendi. Não. Nós, equipe diocesana, trabalhamos com as equipes paroquiais. Cada paróquia tem a sua equipe Pascom.
Entendi. Nós Você direcionamos vocês essas lideram equipes. Então vocês coordenam isso, coordenam as paróquias. A PASCOM de cada Isso, a paróquia. PASCOM. Entendi. Mas, e tem interação com a equipe da Mitra? Alguma coisa assim? Sim, sim, a gente tem um trabalho bem legal em comunhão, né? Comunhão, Hélio? chamado Recop, É. né, que é a rede paroquial, né, que manda as informações para o DECOM, né, que é onde o Bruno trabalha. Né? Pô, interessante isso O Bruno- também trazer, né? Bater Sim. um papo. O Bruno é um jornalista, né, contratado. Então, por exemplo, as notícias oficiais, a palavra oficial de Dom César, por exemplo, não vem através da gente, Entendi. vem através dessa equipe. Ô, Bruno, já fica o convite aqui, fazer um toque aqui. Vamos Tá em falar Lisboa, também. Bruno tá em Passa, Lisboa. tá na JMJ. Tá na JMJ. Ótimo, 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 Já, a ótimo. gente já conversa sobre JMJ. Exatamente. Já fala sobre JMJ. Necessário, hoje em dia é necessário, cara. Mas muito legal agora a gente falar também para as pessoas que, né, PASCOM, né? Porque muita gente tá assistindo a gente assim, muitas vezes a gente nem entende, nem sabe o que significa PASCOM, né? Gente, PASCOM é Pastoral da Comunicação. Não é paz na comunicação, não. Embora precise, Entenda isso, né? embora E aí, precise. muito. E é bem legal a gente ter entrado já. Você mandou bem, Casimiro. Mandou bem, né? Entrar nesse papo assim, que é bem um assunto da primeira pauta que a gente fala assim: a PASCOM é só cuidar do data show e das redes sociais? É isso que faz a PASCOM? Como é que é o trabalho de vocês nas paróquias? É só tirar foto? Não é só esse o trabalho, né? Apesar que todo mundo enxerga, né? Só A isso. equipe do Data Show, a equipe da Web TV, equipe do site, né? Então, ele engloba tudo isso, só que a PASCOM centraliza essas informações das outras pastorais. Tem um evento pastoral familiar, um encontro de pais e padrinhos, né? Alguém vai lá, faz o registro fotográfico, faz um texto. A paróquia que tem ainda o informativo escreve, né, faz a publicação, faz esse trabalho impresso, ou então essa pastoral ou o movimento ou o que quer que seja dentro da vida da comunidade pede algum serviço da PASCOM. Eu preciso fazer uma arte da festa de Santana, por exemplo, né? Aí eu vou lá, peço o pessoal da PASCOM, pessoas preparadas, mas voluntários, né? Importante especificar isso, é um trabalho voluntário. Vai lá e faz a arte da festa de Santana, que é a paróquia onde eu estou também, né? Então, você vai lá e faz esse trabalho. Tem um evento dos congregados marianos. A PASCOM vai lá e faz o registro fotográfico, faz a escrita. Cria-se um acervo das atividades da paróquia que vai colaborar com a história da paróquia, né? A PASCOM mexe ali com esse ideal, esse trabalho pastoral das outras dos outros movimentos e pastorais, né? Legal. Então cria-se esse arquivo. A PASCOM conecta as outras pastorais, né? Ela precisa das outras pastorais para ser fomentada também, para ser criado esse instrumento de comunicação na vida da paróquia. A liturgia trabalha junto com a equipe do Data Show para fazer a projeção das leituras, das orações, das outras coisas que precisa, né? Os avisos paroquiais em comunhão com a secretaria, né? Então, enfim, a PASCOM trabalha com todas as outras pastorais dentro da vida da igreja e então também na diocese, né? Que tem esse grupo de PASCOM, tem uma pessoa da paróquia que manda as informações para a diocese, sai no Jornal Expressão, sai no site, sai no Facebook, no Legal. Instagram, enfim, Então, legal. nesses lugares. Desculpa até cortar. Mas então vocês, como coordenadores diocesanos, na verdade, vocês padronizam e dão apoio às PASCOMs paroquiais. Sim, correto? é importante eu te dizer o seguinte: cada pastoral, cada paróquia tem uma realidade diferente. Então, as PASCOMs, elas não são exatamente iguais É em isso que eu ia todas as perguntar, paróquias, isso que eu ia tá? Então, por exemplo, em algumas paróquias, a PASCOM é responsável pelo som. Em outras paróquias já tem um profissional contratado, treinado para cuidar do som. E a pastoral da comunicação é responsável por outras atividades. O mais importante da comunicação paroquial é centralizar essas informações da igreja, é divulgar, né? O próprio nome fica redundante, porque o próprio nome da pastoral já diz, né? Comunicar. Então, nós comunicamos a igreja dentro da paróquia e fora dela.
Legal. na sua realidade local, ali na paróquia, ou então também na diocese. realidade da diocese. Tá. E aí, assim, essa visão de comunicação, de comunicar a realidade da igreja dentro da própria paróquia dela, dentro da própria comunidade dela, e também dentro de uma diocese onde outras comunidades vivem, isso acontece a partir da Pascom por conta dela, ou não? Eu tenho que pedir, eu sou da paróquia X, Estevão da paróquia Y, eu quero divulgar a minha festa na paróquia Y. Como que eu faço? Se for uma relação entre paróquias, os párocos se conversam, ou os coordenadores se conversam. Se você quiser uma divulgação diocesana, aí pode ser ou através da Pascom, nossa, né? Tanto que, por exemplo, a gente não cuida do site da diocese. O site da diocese tem, que é o Bruno, né? Que a gente vai falar bastante dele, que é a pessoa responsável, né? Não. É o cara, o Bruno é o cara. Minha filha já ia cantar aqui já. Não falamos do Bruno. Que é a rede minha filha tem 9 anos, desculpa. Imagina, mas deixa ela cantar. A rede diocesana, né? Então, quem faz o jornal Expressão, o Giro Diocesano. Tá, mas eu como eles. paróquia, eu não posso solicitar vocês para que esse acesso alcance a Pascom diocesana e chegue lá a minha divulgação. Pode. Isso acontece. Pode. Sim, movimentos, acontece. Qualquer tipo de movimento pode. Eu recebo muito pelo Instagram, né? Pelo inbox do Instagram, esses pedidos de divulgação. Ajuda a gente, vai ter uma festa na minha paróquia, ajuda a gente, divulga a arte. Então, isso tem custo, não? Não tem custo. Não, custo nenhum. E acho que tem uma oportunidade aqui, né? E, sabe, quais são as mídias hoje que vocês gerenciam? Vocês, como Pascom diocesana, vocês gerenciam e... Já que você já até falou, deve ser a Pascom diocesana do Instagram, né? O nosso é Pascom SJC, né? Tô colocando aqui. O Instagram, o Facebook e o site. O site da Pascom. A gente tem um site. Esse site está fora do ar, porque ele teve um problema, então ele está em manutenção. Você mandou mensagem, você mandou mensagem. Porque eu falei, o Wesley vai pesquisar lá e não vai ter nada, né? Mantém o link que volta. Volta, com certeza. Mantém o link volta logo. Já está em manutenção, a gente já está resolvendo, teve um problema técnico. Já está sendo resolvido. Mas essas são as 3 mídias oficiais que a gente administra. Da pastoral da comunicação diocesana. Né? Aí cada paróquia tem a sua página, a sua mídia, né? E que a gente solicita para eles, marque a Pascom que nós enxergamos e replicamos, né? Entendi. Faz todo esse processo. Maravilha. O conceito final é fazer com que a informação chegue. Que a igreja seja comunicada. Isso. Exato. E é até legal a gente passar esse ponto, né? Que a gente também falar pelo lado da fé, né? Que Pascom, gente, vamos lá. Tem Instagram, tem Facebook, tem mídias sociais. A gente usa hoje em dia, a gente usa as mídias sociais. Antes era... O que era antes? Era jornal, era panfleto que a gente distribuía, né? Então, fofoca. Todo no sentido de comunicar. Mas o comunicar o quê, né? Cristão não que é a importância da comunicação na evangelização, né? E lembrando sempre que a palavra evangelizar, né, o sentido etimológico da palavra evangelizar é boa nova. Que boa nova que é essa? Que boa nova é essa? Boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje somos salvos através do sacrifício de Cristo, nós podemos ser salvos, né? E aí uma pergunta bem capciosa. Cultural. Capciosa aqui para vocês. Capciosa. Qual é o perigo de vocês como coordenadores diocesanos da Pastoral da Comunicação, vocês verem lá as mídias sociais que saem das paróquias, ou até mesmo vocês mesmos, que talvez contradizem um pouco do que fala a Igreja Católica. Como é que vocês fazem esses filtros? Então... Deixa eu só, antes de responder a dele, que eu sei que a dele sempre é, quem é agente da Pascom? Porque eu lembro, eu fui, acho que agente da Pascom durante 1 mês, se eu não estou enganado. Porque... Quando eu cheguei lá no São Dimas, aí teve uma reestruturação, envolveu lá uma nova liderança, né, que teve lá os seus problemas depois. E nós fizemos um encontro, eu lembro disso, de todas as Pascons, assim, foi uma galera para aquela paróquia. Aí recebi crachazinho, cartãozinho e tal, e tudo mais, identificação, pá. Aí começaram a passar pra gente slides de ódio, como fazer a mídia, como que é a foto, que tem que ser assim, assado, como postar, tal, tudo mais. Mas depois isso foi, assim,
Foi falado, acabou e cada um foi pro teu canto e cada um tocou o teu canto como quis tocar, entende? Você não tinha um olhar em cima daquilo. Acho que é dentro dessa pergunta. Verdade. Olhar em cima daquilo e tal, nada disso. Vai lá. Tem esse treinamento, tem essa preparação. Pô, então você quer ser? Então, cara... E fiscalização também, vamos né? lá. Você tem que aprender a tirar foto, assim... Então, a gente trabalha na pastoral em cima de 4 eixos, né? São formação, articulação, espiritualidade e produção. Esses são os 4 eixos que guiam a pastoral diocesana, né? Através deles a gente faz as nossas formações, faz as manhãs de espiritualidade. O que a gente oferece, Wesley, é direcionamento, tá? Cada pároco é responsável por sua paróquia. Nós não podemos sobrepor aquilo que é a orientação do pároco. Entendi. Tá? Então, a gente tem nessas formações diocesanas, a gente direciona o que é regra geral. Então, por exemplo, forma de se vestir, né? De se vestir adequadamente. No caso da fotografia, circular pelo espaço celebrativo com respeito, da maneira mais discricional possível. Quando pode, quando não pode. Alinhar com o pároco, se eu posso tirar uma foto da homilia, se ele prefere que não tire. Mas cada paróquia tem o seu jeito de trabalhar, tem o seu formato de comunidade. Tem paróquia que gosta muito de tirar foto piedosa, né? E a gente se preocupa muito com isso hoje por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então a gente fala, tem que tomar muito cuidado com a exposição das pessoas, porque às vezes aquela foto bonita daquele momento introspectivo é um momento tão íntimo da pessoa, né, que ela não gostaria que fosse violado. Entendi. E eu só olho para o meu lado, que é o lado de ter uma foto Comunicar, bacana que é legal. no Facebook, entendeu? Fiz meu trabalho bem feito. Exatamente. Então a gente faz esse direcionamento, mas de uma forma mais geral. E cada PASCOM acaba tendo um pouco de independência em suas paróquias por conta da sua organização. No começo nós dávamos muita formação técnica. Vem aqui, cursos técnicos de fotografia. Sim. Olha, essa máquina aqui é o zoom, não sei de que jeito. Eu falo, mas eu não tenho na minha paróquia. Entendeu? Eu tenho 2 paróquias que tem e outras 40 que não tem. Foi produtiva a minha formação? Entendeu? Então, assim, a gente acaba que a gente tem que traçar linhas mais gerais. E acabam que cada paróquia toma o seu jeitinho. Agora, só com questão da fiscalização, queria dizer o seguinte. É isso que eu ia falar. Atacou, vai. A mim também. Eu falei, não, vai você. Com questão, com relativo à fiscalização, a responsabilidade é do padre, não é nossa. A responsabilidade é do pároco. Mas quando a gente visualiza alguma coisa, né, que está muito, muito polêmico, porque o nosso objetivo da PASCOM não é gerar polêmica, não é discutir polêmica, não é fazer polêmica, é comunicar. Se comunica fato. A gente não comunica achismo, né? Então é importante que quando a gente encontra alguma coisa assim, a gente vai ao coordenador. A gente entra em contato com o coordenador, pergunta o que aconteceu, quem postou, porque nós todos somos pecadores e humanos. Então a possibilidade de errarmos, né, é imensa, de todos nós. Né? Mas a minha preocupação assim é bem no sentido mais profundo da fé mesmo, né? No sentido de que assim, a gente está trabalhando com pessoas humanas, às vezes pessoas que estão com um coração totalmente bondoso ali, e estão fazendo um trabalho voluntário como vocês fazem. Sim. E muitas vezes, assim, eu vejo pela minha realidade, eu vivi na Paróquia de Santana também, né? E eu era coordenador de equipe de música, né? E eu garanto para você, eu coloquei um monte de música para cantar lá errada. Que eu tinha. Era a tua visão da época, né? A música que eu achava bonita, que eu não achava necessariamente bonita, era litúrgica. Exatamente, não era litúrgica. Às vezes tinha letras que contradiziam nossa própria fé, né? E aí o perigo de um post, mesmo que seja paroquial, né? Que a pessoa foi lá e colocou, porque ela tem a liberdade de colocar na paróquia lá, a gente conta que é um post lá falando que todas as religiões são boas. Por que eu falei que todas as religiões são boas? Porque existe um dogma de fé extra-eclésia, num salos, fora da igreja não existe salvação. É um dogma de fé. Não tem opinião. Né? Não tem como você falar assim, não é verdade. Não. Claro, pegue o catecismo da Igreja Católica, vocês vão ver que tem outros fatos que existe salvação também para essas pessoas, mas no céu só existe católicos. E é o que falam dentro da Momento cultural.
E ali, então, gente, por exemplo, é importante vocês saberem isso, Sim. como também de ter uma espécie de controle nas nossas mídias sociais das paróquias, e não que vocês sejam ali um crivo. Vamos passar agora na Pascom diocesana para ver se passa o post. Que ok, para mim também não teria problema. Uma sugestão. Real, falar, real. Olha, esse ponto não tá legal, talvez seria legal. E não seria uma contribuição valiosíssima para a igreja se a gente tivesse um serviço desse, assim? Só de sugestão, olha, esse post não foi legal. Imagina então, como seria. Você sabe que tem um documento, né, do Papa Francisco voltado para as mídias sociais, né? Ele fala justamente desse comportamento que nós, católicos, devemos ter nas mídias sociais, tanto pessoais, ainda mais nas oficiais. Quando né? você representa, porque, né? Sim, então, porque eu, Daniela, não falo em nome da igreja. Né? Eu não tenho autonomia para falar em nome do bispo, por exemplo. Não tenho. Né? Eu falo em nome da minha pastoral. Então, nós replicamos aquilo que nós recebemos. Né? Quando tem esses assuntos, a gente vai no coordenador, conversa com o coordenador. E se for... Não aconteceu comigo, eu assumi a Pascom agora em maio, mas já estava na comissão como vice-coordenadora do Júnior. Não me recordo de nenhum fato que tenha acontecido na nossa gestão que precisasse chegar a esse ponto. Mas, se for o caso, de conversar mesmo com o pároco, né? E ver o que está acontecendo, se ele está acompanhando, porque a gente realmente não tem gestão sobre as mídias das paróquias. Porque nesse tempo aí que estão falando de fake news, né? Eu, sinceramente, eu sou bem crítico com esse negócio de fake news, essas coisas. Mas dentro da igreja, a igreja não é uma democracia, né? Então, não cabe opinião muitas vezes. Sim. Né? Então, por exemplo... Eu digo pelo meu lado, eu até esqueci de falar para vocês, mas assim, eu represento mais um lado tradicional da igreja, né? O Wesley é o lado carismático da igreja, então a gente se chama de carismático e tradicional. E... Brincadeira feliz, tá, gente? Brincadeira saudável, não se fere. Amigo. A gente sabe que é a mesma igreja, fica tranquilo, é espiritualidade só, é isso. Mas por que eu digo assim? Quando as pessoas vão lá e externam as suas... o que elas acham, né? O meu coração pediu para fazer isso. Mas peraí, gente, mas tem que dizer o que a igreja fala, né? E às vezes a gente sente falta disso. Por isso que a gente fala disso nas nossas formações. Nós comunicamos fatos. A gente não comunica achismo, né? Então, o trabalho da pastoral é divulgar aquilo que acontece na igreja. Então, vai ter um evento, a gente vai organizar antes, durante e depois do evento. Né? E a notícia, né? Notícia, exatamente. Né? Notícia. E sempre alinhar, a gente sempre diz isso, sempre alinhado com o pároco. O responsável pela comunicação da paróquia é o pároco. Até porque nós temos 45 paróquias, nós não temos condições de... E é isso que eu ia perguntar. Né? O braço é curto. O braço é curtíssimo. Não de maldade, não de incapacidade, não. Porque não tem mesmo operário na obra. Não, né? a comissão diocesana é formada pela coordenação, são 2 vices-coordenadores, o Hélio e a Cássia, e são 7 coordenadores de região pastoral. A região 4 e 8 tem o mesmo coordenador. Então, como é que a gente trabalha? A gente recebe a informação, essa comissão recebe, e esses coordenadores de região pastoral são responsáveis por levar essa comunicação aos coordenadores paroquiais. E os coordenadores paroquiais aos seus agentes. A gente sabe que em algum momento ela para, né? Cara? É cotovelo pra caramba também, né? Nossa, é cotovelo demais. Telefone sem fio, vamos brincar? Eu fico pensando assim, né? Você mesmo falou, né, Dani, que você não fala, né, pelo bispo, Sim. não fala pela igreja. Mas uma vez que eu tenho conhecimento que você é da Pascom e é uma pastoral de comunicação da igreja, tudo aquilo que você comunica, isso é o meu ver, eu leigo, totalmente leigo. Tudo aquilo que você comunica, para mim, é da igreja. É uma notícia da igreja, uma verdade da igreja. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado muito discernimento com aquilo que eu a gente fala, né? E Exato. como isso é complexo, ao meu ver, assim, e é limitante para vocês demais, você não poder, de repente, não estaria falando de ditadura, chegar, tira, tal. Não, mas assim, você não tem autonomia de falar assim, migão, isso não vai.
para a rede. Isso aqui não sobe, porque isso aqui não condiz com aquilo que a Igreja Católica fala. Ah, mas é um movimento dentro de uma paróquia que foi permitido assim assado. Tá, mas esse movimento também está com a sua dificuldade de transmitir aquilo que é católico. É que aí fica acima um pouco da gente. Exato, então é isso que eu falo, cara, é limitante, né? Não dá uma dor no queixo às vezes, não. Aquela cotovelada, você fala assim, maluco, e agora? E você imagina que às vezes as paróquias, né? A gente está falando aqui. A gente está falando de paróquia, mas às vezes tem a paróquia e tem as capelas das paróquias, que às vezes tem suas páginas próprias. E às vezes é o agente, né? E a gente já recebeu, por exemplo, de pedido de padre, de falar assim, ó, na formação que você for dar, fala, por favor, que a página da capela tem que estar em comunhão com a da paróquia. Então, olha que batalha. A comunicação, na verdade, ela sempre foi um problema, né? Cara, que antigamente, loucura, né? porque as cartas demoravam, às vezes, 1 mês para chegar e 2 para serem respondidas. E agora pelo imediatismo, né? O imediatismo também é um problema. É que para mim notícia não pode ser interpretativa, né? Mas eu acho que é um fruto que a gente pode colher disso, né? Foi legal porque eu já até fiz um vídeo no meu apostolado, né? Falando sobre isso. E eu falava assim, porque essa realidade que a gente vê de nossas pastorais de comunicação, infelizmente, às vezes a gente ouve isso dos próprios padres. Né? Não estou dizendo dos padres da diocese, estou falando de outros padres. Nos nossos são bons. Inicie o assalto! Mas o que eu estou dizendo assim, realmente, isso é fácil de ver, que você vê até nas redes sociais, né? Padres que às vezes contradizem, falam, faltar a missa não é pecado. Eu já fiz uma confissão que o padre me falou, não é pecado. Falei, peraí, padre, tá lá nos 10 mandamentos. Peraí, padre, quer confessar? Mas, enfim, né? Ou seja, existe uma realidade. Aí, qual que é o fruto que a gente pode colher disso? A responsabilidade do que você tem por fé não cabe só ao teu padre. Não é porque o padre te disse algo que contradiz a fé que você não vai ter culpa disso. É tenuado. Mas é responsabilidade sua também estudar. Né? Então, a gente sempre, um ponto que eu sempre levanto no apostolado, a importância de você saber estudar. E como é que a gente estuda? Procurando nas redes sociais, procurando no Google? Não, a gente tem documentos homologados para isso, sérios para isso, como o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, né? As cartas pastorais, encíclicas papais. Tudo isso são preparados para você aprofundar na tua fé e não cair no erro que infelizmente acontece, né? Vou aproveitar então e vou te mostrar aqui. Diretório da Comunicação da Igreja do Brasil. Que é o documento oficial da comunicação da Igreja. Então, a gente também tem as nossas regras para seguir, né? É que aqui, como eu disse, são regras mais gerais, né? Não tem ali, quando você tirar a foto, enquadra 1 quilômetro de distância ou assim... Não use cropped. Não use cropped. Né? Não vá de transparência na igreja. Então, não tem. Mas o direcionamento da Pastoral da Comunicação está todo aqui. Não agache, né? Legal. Cara, você vai abaixar, irmão. A camisa tá longa, pelo amor de Deus. Cara, não tem isso. Então... Aí agacha, a calça vai lá embaixo, a camisa sobe. Dos detalhes sórdidos. Cara, mas né? Porque isso é postura. Mas sabe? aí eu vou Tira te falar a atenção do momento, cara. O agente atrapalha. Eu sou paroquiana inicial de Monsenhor Luiz Gonzaga. Então, né, eu também sou tradicional. Porque aí, ó. nasci Olha o mineiro lá. Olha o mineiro ali. Então, você é tradicional também? Sou tradicional de Santana. Depois, Aleluia, irmão. Depois convivi muito com Dom Eusébio, então minha vida é muito tradicional. Não adianta fingir não, irmão. Não vem pra fim não, você transita nos dois mundos. Cria de Santana também lá. Mas assim, é uma realidade de todas as pastorais, né? Isso aí não é um privilégio da comunicação, né? Eu sou coordenadora paroquial da liturgia na minha paróquia, né? Então a gente também trabalha muito isso com os nossos leitores. Né? Que também é uma comunicação. É comunicação. A comunicação, a liturgia também é uma comunicação. Sim. Todos nós que estamos na igreja estamos inseridos na comunicação. Vocês fazem o que aqui? Comunicação. Comunicação. Né? Então... E aí, pegando esse mundo aí de agentes, redes sociais e tal. Como é que é essa questão? Hoje em dia a mídia está explodindo, a gente sabe que rede social está aí, a juventude está tomando conta do negócio. Nós somos rede social. Nós somos rede social. Não tão jovens assim mais, mas ainda jovens. Mas espírito. Sou mais jovem que ele. Bem mais. Mas
Não parece, mas sou. Tá dominando e tem aquela manha de mais, sabe, coisa mais solta, mais tranquila, mais informal, aquela brincadeira tal, que acaba atraindo mais, e like, e engajamento. Como é que isso funciona para a Pascom? Tem essa preocupação, sabe? Pô, quero chegar mais longe, eu quero atingir mais pessoas, eu quero ser um meio também que comunica Deus para fora, sabe? Alcançar. E tem aqueles caras que falam assim, mano, Pascom não serve para nada, desliga aí, fecha a porta... Sai fora, sabe? Os haters, aquela galera. Você tá falando do hater, né? Batalha que vai contra você. Quer falar, eles não. Olha, Eu sou faladeira. Se deixar, ele não fala, eu falo só eu. Eu vou ficar aqui satisfeito. Carismática, cara. É tradicional, não. Não, mas estou assim, deixando aqui a minha linda beleza. beleza, tá, então, é complicado você olhar hoje em dia a criatividade que se extrapola, né? Então, assim, toda boa ideia sempre será bem-vinda de comunicação para poder atrair as pessoas, ou a forma que se faz o convite para participar e tal, né? Mas isso tudo visando ali o bom senso e que não extrapole o imediatismo da coisa ali, que se torne midiática a ponto de prejudicar a imagem da pessoa, a imagem da pastoral, não só da Pascom, mas da pastoral envolvida, subsequente à paróquia, e aí vai a igreja em si, vai né? declinando a igreja em si. Então tem que ser muito observado isso, né? E lá na paróquia, né? Agora eu vou falar um pouco da experiência lá, né? Nós observamos muito isso para a juventude que está alinhada ali com a Pascom, que faz essa parte comunicativa lá em Santana acontecer hoje, né? A maioria delas é a juventude, né? Eu falo isso como secretário da paróquia lá, que eu tenho que passar essas informações. Olha, joga a ideia, faça desse jeito aqui, mas faça com prudência, faça com carinho, com zelo, com amor, pelos ensinamentos que você tem, trazidos da sua casa, mas ainda mais aquilo que o Evangelho pede que seja comunicado com discernimento, com confiança, e que a imagem ali seja íntegra e que nada surge, né? A Pascom, com certeza, ela é um caminho, uma porta de permanência dos jovens, né? Isso é inegável. Acho que eles gostam dessa coisa Bonito isso, né? de likes e de views mas assim, o que a gente não pode perder é o foco. O nosso foco não é receber likes e views, o nosso foco é que a informação chegue, né? Então é importante que faça da melhor forma possível, porque, por exemplo, não adianta eu ir no... Eu fiz uma cara que eu vou te explicar agora. Não adianta a gente eu pensei no outro ponto. É que não adianta a gente ir, por exemplo, numa comunidade, às vezes uma comunidade rural, lá do cantinho Verdade. De Paraibuna, que nem Wi-Fi tem, e encher a mídia social dela de informação. Para quê? Entendeu? Então, como é que eu vou comunicar nessa comunidade? É um quadro de aviso? É uma cartinha? Porque tem isso também. É um folhetinho? Entendi. Entendeu? Muito cada um muito encontrar o formato da sua comunidade, do seu ambiente ali, né? Isso a gente não pensa na Pascom, né? Não pensa. A gente só pensa na mídia porque é o que tá aí. E a Pascom, na verdade, ela veio agora assim mais em foco com a pandemia, né? Por quê? Porque viu-se a necessidade imediata de fazer chegar a palavra de Deus na casa das pessoas. Exato. Né? Aí que ela entrou em foco, né? É interessantíssimo isso, porque eu sou totalmente envolvido em redes sociais, né? Meu apostolado, quando estou filho aqui, tom de amor, enfim. E é onde a gente se movimenta mais e as pessoas perdem essa realidade. Vamos montar para minha cara. Gostei. Porque muitas vezes a realidade não é só isto, né? Ou seja, antes de mais nada, não existe missa em rede social, né? Nunca existiu, viu, gente? Tinha uma concessão na pandemia lá, mas a missa acabou já dentro da igreja, né? Já acabou. Lá, e a comunicação disso, né? Ou chegar nas comunidades que vão à missa, de quando vai ter missa, né? Acho que e que dificuldade a gente teve para trazer essas pessoas de volta. Está tendo ainda, né? Porque ainda tem paróquia que tá tem transmitindo. gente que acha que vai. Acabou. Antigamente achava que a missa
A missa de quinta valia a missa do domingo. Manda todos os padres embora, põe o Papa pra celebrar uma missa do domingo. Lá acabou. Não precisa vale mais. sim. Aquele enfermo que não tem possibilidade Sim, de se claro, a gente locomover. sabe. Então, né? Sim. Mas é só isso, né? assim, se eu tô com preguiça de ir pra igreja ou se tá muito frio, não vale. De fato, né, as pessoas que estão doentes, né, elas não têm acesso ao santo sacrifício se elas não vão à missa, num prédio, né, infelizmente. Mas assim, na comunhão, existe a comunhão espiritual, que é aquele desejo de receber a Eucaristia mesmo não podendo. Porém, hoje a gente tem os ministros extraordinários da comunhão Que vão até, levam né? lá, Que levam as até. pessoas. Sim. Mas naquela época da Atendido alguns pandemia. requisitos. Mas de fato nós estávamos ausentes do santo sacrifício mesmo na pandemia, né? O que a gente não tinha era a penalidade de perder a missa. Então Sim, foi retirado sim. isso. Hoje tem. Hoje Tá? voltou. Assistiu missa na internet e não foi no domingo, você tá em pecado mortal, viu, meu irmão? Vai confessar. É isso aí. E aí é até legal, né? Tipo, voltando pra pauta. De graça. E, por exemplo, vocês viram aqui, a gente tem movimentos diferentes aqui nesse programa, né? O Wesley tem um lado mais carismático, mais conciliador, eu tenho um lado mais tradicional aqui, né? E como é que é? Não sei se vocês, na atividade da Pascom de vocês, assim, como é que é relacionar com essas turmas? Por exemplo, para os carismáticos, vamos fazer uma divulgação aqui numa missa de cura interior. Cara, eu posso quê? pegar assim, ó. Só hora. para dar uma linha só, Toda cara. hora, Não, mas agora eu vou puxar para vocês, assim. Vou puxar para vocês. Porque eu fico imaginando assim, pô, o tradicional fala assim, pô, cara, a gente quer pegar aquilo ali, sabe? Jesus ali. Então, chega aqui, tal, formal. O carismático, mano, Jesus tá ali. Pega o cara de cima, de baixo, de lado, pá. Porque assim, eu fico pensando nisso. E a gente acaba muitas vezes nesse afoito espiritual tirando um pouco da atenção de quem merece a atenção, que é Cristo. Como é que é esse trabalho? Aí, só para completar a pergunta que eu achei interessante. Eu não acho muito, mas agora achei. Mentira, ele foi uma pergunta interessante. Esse menino é bom demais. Como é que é esse negócio? Como é que é você saber trabalhar com isso, né? Bom, eu, como falei, sou tradicional, desde criança, sempre. Eu acho que até porque a gente acaba meio que se moldando a paróquia que a gente frequenta, né? Então, eu cresci na tradicional e depois também a minha filha caçula, até falei para você que é a minha conversão, que hoje já está com 19 anos. Conta essa história pra gente. Linda história, eu vou te contar. Então, mas o Padre Chicão, que é o nosso assessor diocesano, já esteve aqui, né? É super carismático, né? Eu acho que não tem esse problema, não. Eu acho que a orientação é para todo mundo, que é aquela que eu te falei. Por exemplo, sábado agora eu vou dar uma formação na Santíssima Trindade em Jacareí, que a coordenadora de lá me pediu, para falar com os novos agentes de fotografia. O que ela pediu para eu falar? Postura, comportamento, roupa, isso tanto faz. Concordo. Né? A forma que você deve se comportar dentro da igreja Conversinha paralela. é indiferente de você ser tradicional, você carismático, né? Você está numa paróquia grande ou numa capelinha, o sagrado é o sagrado, né? Então, Isso. Amém. É isso aí. Amém. Muito bom. Só para você entender, quando a gente fala tradicional e carismático... A gente não está dividindo a igreja. Não quer dizer que eu não não. siga a tradição, porque Deus se revela na tradição. Isso é documento da tradição igreja. é a mesma, né? É a mesma. Então, assim, é só uma brincadeira, uma nomenclatura pra gente tirar uma onda, forma. tá? Porque é espiritual, é isso. Isso Tudo aí. bem, galera? Essa minha filha... Esse é o objetivo do programa. Essa minha filha mais isso. nova, ela canta, né? E eu brincava, porque ela cantava na Espírito Santo. Eu sou da paróquia São João Bosco, no Jardim das Indústrias. E ela cantava lá e cantava também na Espírito Santo. E eu falava para ela, meu Deus do céu, são completamente diferentes, né? Você tá em uma, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, o padre tá fazendo a homilia e as pessoas estão rezando. E eu falava, meu Deus do céu, eu tô confusa. Porque eu tava acostumada com aquilo bem... Com certeza. E outro tipo de haters que aparece, né, nas redes sociais também, são de outras religiões, né? Eu acho que a gente nem deve comentar aqui. Eu não sei se parece muito. No meu apostolado parece bastante. Eu não sei no seu. Mas no meu apostolado parece bastante. Por exemplo, pessoas que vão lá me ofender. Sou adorador de imagem, né? Que não sei o quê. E aí, acho que nem vale a pena você discutir outras redes sociais, assim, com outras religiões. Acho que nem é o foco daqui do programa, de como eles deveriam fazer ou não. Acho que talvez a postura de como você deve responder, né?
primeiro é que você deve conhecer a sua fé para você responder, né? E não só ficar num modo de agressão. E eu falo isso para mim mesmo, e muitas vezes é difícil me segurar, né, gente? Né? Chega alguém lá xingando Maria, você... vai, alguém xinga a tua mãe, é difícil segurar, né, gente? É difícil. Então, mas mesmo assim, você deve pensar naquela pessoa como uma alma a ser salva. E a verdade católica que você tem dentro de você não é sua. Deus te agraciou com ela. Deus te deu uma família, deu uma conversão na sua vida e você tem um privilégio de conhecer a verdade católica. E aquele seu irmão, Deus deu uma missão para você. Ide pelo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, que é exatamente o que a Pascom faz. Né? Então, temos que ter prudência nas nossas respostas para que aquela sua resposta não seja uma pedra para que aquela pessoa não chegue mais na igreja. Então, vamos pensar sempre nisso. Viu, Estevão? Pensa nisso, Estevão. A cura acontece a partir da admissão, tem que entender isso. Eu acho que nas mídias diocesanas eu não vivenciei isso. Não vivenciei isso nas mídias diocesanas, graças a Deus. Mas eu acho que tem coisa que não merece nem resposta, né? Eu acho que às vezes você alimentar ali uma discussão, um embate, e às vezes a gente tem, né, são tão infundadas às vezes que, né, a pessoa vem ali e só faz um comentário infeliz e você acaba dando palco para uma coisa que ia nem... Mas até era um ponto que eu ia perguntar, que assim, por que eu às vezes me forço a responder? Porque isso gera engajamento. Mesmo seja uma discussão, isso gera engajamento e se propaga mais. Vocês como Pascom deve preocupar com isso também, né? Mesmo nas redes sociais, Sim. De gerar engajamento, né? Você fala assim, a gente não tem... Realmente, de fato, a nossa função é comunicar. Mas realmente, se um post seu gerar mais likes... Alcança mais pessoas. Alcança mais pessoas. Né? Então, a gente tem, às vezes, essa preocupação disto. E aí, não sei se... Vocês têm alguma estratégia de falar assim, vamos uma fazer técnica, nessa linha, né? De repente, para utilizar. Não? Porque, por exemplo, pensa em mídias sociais, né? Eu estou muito preocupado com isso. Uma vez o Estevão me deu um direcionamento, eu tentei, eu desisti. TikTok. Mas eu vou retornar. Não tem O TikTok. também não. Mas eu vou retornar, assim, quando eu tiver Eu me aventurei. mais maduro para isso. Por que eu penso nisso? Porque, assim, são ferramentas, ok? Que eu posso utilizar à vontade. Porém, eu sei que ela é criada e ela tem uma técnica específica do infinito, né? Que você vai rodando, porque isso não acaba. Então, gera aquela sinapse no seu cérebro de desejo de continuar vendo até o final e você não para de final. E que ataca a concupiscência. Isso é sabido isso. A ciência leva isso e a espiritualidade bate o martelo em cima. E eu uso uma ferramenta TikTok para divulgar a palavra. Só que, de repente, sou eu, tá? Isso totalmente pessoal. Me preocupa se ela vai dar continuidade vendo outras coisas de Deus ou, já que ela entrou na ferramenta, ela vai olhar outras coisas, entende? Pô, legal. Tá, legal, bacana, mas eu vou ver outras coisas. E ali, pelo fato dela entrar, ela acaba chegando em outros lugares. Porque eu não tenho esse controle. Né? Tem essa preocupação. Pô, tenho esse controle, não tenho esse controle, então eu não posso fazer para não correr o risco... Ou não há essa preocupação da Pascom. Cada um sabe o seu, obviamente. Eu vou te dizer que eu nunca pensei nisso. E eu vou retribuir que eu também não. Então eu vou te responder. Eu não pensei, mas assim... E, aliás, eu estou começando a pensar. Você eu sei. Mas eu vou rever os meus conceitos. Porque, na verdade, assim, a gente, nas nossas mídias diocesanas, a gente faz um trabalho tão assim... comunicativo mesmo, a gente divulga uma festa, divulga que às vezes acaba não tendo esse... É um acesso diferente. É um acesso diferente, exatamente. É uma mensagem diferente. Exatamente, acho que até por isso não tem o hater que vai lá colocar, porque não tem, é uma foto. É muito focal, né? é muito regional, é muito ali. É muito. Mas aí pode ser no sentido de crítica. Bruno! Exatamente. Contigo isso, Bruno. É contigo isso. Mas até no sentido de crítica. Talvez as possa mídias ter. diocesanas, com certeza. Possa ter moderadamente. Acho que catequese é uma coisa que faz falta. Né? Faz muita falta mesmo. Eu acho que a gente vive uma crise na catequese. Eu concordo. E talvez a Pascom e vocês pegarem pessoas para isso, fazer um post semanal de catequese, falando sobre a igreja. Que coisa tão rica, tão bonita. O cara ser da Pascom, né? Sendo da Pascom. O canal da Pascom no YouTube, por exemplo, o cara faça isso. Da diocesana ali,
de catequese, assim, uma vez por semana, que talvez vocês vão se aventurar nesses haters, nessas coisas, mas talvez moderado, né? De uma forma mais sóbria ali, porque faz falta, não sei se vocês concordam, faz falta. E quando vem de uma mídia social oficial da igreja, né? Que é oficial? Oficial da nossa diocese, talvez isso traz mais credibilidade que eu que tô lá com a minha cara, que ninguém me conhece. É que sou eu, né, cara? Sou eu. Exato. Né? Sou eu, é isso. Concordo plenamente com ele. E respondendo o seu lance lá, eu concordo com você sobre... vou trazer as pessoas... Porque acontece, gente, TikTok. Vamos falar preto no branco aqui. Não, é que essa é a minha preocupação mesmo. Preto não é no nada. branco. Não Não é uma verdade absoluta. Já que a gente né? conversou sobre minha vamos preocupação. responder pro nosso povo. Aqui é assim, tá, gente? Perdoe, Não mas se é um momento nosso. Mas pensa bem, a pessoa... Porque acontece, qual que é o perigo que ele tá falando? A gente tá vendo aqui, o Wesley, eu tô vendo lá um vídeo que o Wesley colocou no TikTok, que é bem legal, que não sei o quê. Ele passa a comunicação do Wesley na próxima menina dançando de Outra coisa, outro esquema. Isso traz consequências. Eu, por exemplo, sou um sanguíneo, eu tenho um problema com o pecado da luxúria. Isso me faz mal. Então tem técnicas que você pode fazer, que você vai lá e coloca lá, não interessa, e aquele tipo de conteúdo passa a não passar mais para você, mas tem esse perigo mesmo. E principalmente nessas mídias sociais que é voltado para esse tipo de público, que é TikTok é uma rede bem mais jovem, né? Sim. Então esse tipo de conteúdo tem muito mais, né? Porém, é pior se não tiver. Se não tiver o seu, entendeu? Pensa bem, lá vai ter sempre. Você não está trazendo as pessoas para o TikTok. Você está colocando o seu conteúdo no TikTok, né? Eu já estou me empolgando, né? Você está trazendo o seu conteúdo no TikTok. Então é pior se você não tiver o seu. É uma semente. Exato. E aí vou pegar a resposta. E talvez a gente possa falar com esses jovens desses perigos. Isso, então eu ia falar. Vou pegar a resposta dele aqui, que eu achei interessante. Um ponto. Que é assim, a Pascola tem, por exemplo, uma formação de como utilizar as mídias sociais de maneira adequada? Sim. Pro jovem. Cara, que legal. Sabe? Agora, a gente, na verdade, também precisou dar uma parada na pandemia, como todo mundo, né? E começou a resgatar o ano passado as nossas formações presenciais. Então, agora... Isso, Fala Fala Pascom. Aí agora a gente vai ter dia 26 de agosto, a gente tem uma formação sobre o DOC 99, que a gente também apresenta o documento para os pasconeiros, né? A gente chama São nossos pasconeiros, agentes de pasconeiros. Os agentes fazem essa formação e ganham essa credencialzinha, que é o crachá de pasconeiro, né? Com o nome, a região, tudo Ele vai dar um foco, ele vai dar um foco aí. E... Dá um zoom, menina, dá um zoom. Quer dar um zoom aqui? Dá da Daniela que tá mais bonito. Eu tô muito a cara dele ali. Estão devendo. Eu tô muito a cara dele. E O cara tá babudo ali, irmão. Eu já vou atualizar esse ano, pra ficar tranquilo. E dia 17 de setembro a gente tem o Fala Pascom, né? Que vai abordar os temas desse ano. Spoiler? Posso dar spoiler? Opa, já vai Os ficar temas marcado aqui o desse link, ano pô. é o documento do Papa Francisco sobre as mídias sociais, que a gente sentiu muita necessidade, porque aumentou muito o conteúdo na pandemia, né? Os conteúdos aumentaram muito, então a gente vai dar essa formação. A gente vai falar sobre marketing digital como meio de evangelização. Legal. E a gente vai falar um tema muito importante sobre liderança na igreja. Que legal. Legal. Muito, muito... Isso é aberto. O Fala Pascom é aberto. É né? aberto. É aberto. É um canal de acesso Esse ano vai simples. ser na Canção Nova, aqui em São José, né? No espaço deles ali, dia 17 de setembro. Que O show. dia todo, Show de bola. começa às Bem 8 legal, da hein, manhã. cara? Bem legal, bem legal. Bem legal mesmo. bem Muito legal. bacana. Legal mesmo. E agora, eu queria bater um papo aqui com vocês, gente, porque é um desabafo de pessoas que têm apostolado, pessoas que têm comunidade, né? Que a dificuldade das interações entre as nossas paróquias, né? Como a gente... É legal que assim, que a centralização da diocese está em vocês, né? Da pastoral diocesana, né? E como existe muita coisa ruim, mas também existe muita coisa boa. E as coisas boas que aparecem, muitas vezes elas não recebem um devido valor, né? Se não foi ideia minha, não me interessa. É isso aí. Bruno é o coreto, vocês são a praça, sabe E aí disso? até Né? ia falar com vocês assim, tanto numa questão paroquial, porque assim, nossa, tem um post lá da paróquia de Santana que o Hélio fez que ficou tão legal. Será que a gente não podia trazer num fórum aqui, né? Uma catequese que o Hélio fez ali no post de Santana,
por que a gente não replica em todas as paróquias? Tipo, ter um movimento assim de interações, sabe? Claro que isso talvez tenha que sair de algo mais em cima, ir para cima, depois ir para baixo, né? Mas acho que a iniciativa seria muito legal de vocês, né? De ter uma interação ali entre as paróquias para mostrar uma unidade. Né? Não sei se vocês concordam com isso. Não sei se... Pela tua cara, Daniel, eu sei que não existe. Tá confabulando aqui, assim, ó. Mas como a gente poderia fazer isso? Talvez seja a pergunta. Como é que eu vou te responder isso? Não, é porque eu imagino... Eu acho que às vezes a gente tem realidades diferentes, como eu já falei, nas paróquias, né? E às vezes, por exemplo, uma época a gente usava muito nas nossas formações o exemplo da Espírito Santo, da Paróquia Espírito Santo, que tem uma PASCOM super consolidada, uma equipe ponta, show de bola. E eles têm um estúdio, eles têm uma web rádio, eles têm... Não adiantava eu usar de exemplo nem para minha paróquia, porque eu não tenho estúdio, eu não tenho máquina profissional. Mas ainda assim fica lá, né? Desculpa, falei. Foi mal. Como assim? Fica lá, né? Sim. Então, né? Mas trabalha assim, lá, eu acho que o que dificulta um pouco são essas realidades diferentes. Eu acho que isso dificulta um pouco. E eu acho que o trabalho de cada pároco mesmo, sabe? Assim, eu diria mais até. A gente, às vezes, tem dificuldades na própria paróquia, né? De comunicação entre as pastorais da mesma paróquia. Então, de uma Mas paróquia vocês com coordenação outra... diocesana, talvez, não seria a porta para começar a fazer alguma coisa assim? A gente, nesses encontros que a gente tem, Manhã de Espiritualidade, na Fala Pascom mesmo vai ter um momento lá de testemunho. E a gente estimula a troca de experiências, né? Mas não é todo mundo que realmente aceita, então, né? Eu não sei, para mim é um ponto assim. Me perdoem, tá? Mas, por exemplo, eu vou trocar a experiência. Eu vou falar da Paróquia Espírito Santo. Cara, a rádio é gigantesca, estúdio é maravilhoso, para de um grau naquele estúdio agora. Tá lindo, espelhado, vida, papapá. Vou lá, dou uma experiência, falo daquilo que acontece na minha paróquia, é lindo e maravilhoso, obrigado, vai para a sua realidade, que é lá em São Bento Sapucaí, pequenininho, igrejinha, sabe? E eu não posso fazer um intercâmbio, que eu uso a minha rádio. A PASCOM fala assim, cara, tem estúdio lá. Então, usa o estúdio lá. Enquanto você não tem o seu, usa tal. Lá tem câmera. Lá tem câmera de filmagem profissional, lá tem câmera de foto profissional. Cara, por que não? Sabe? Eu acho que o Estevão falando, para mim, é muito isso. A gente tem uma facilidade tão grande, e aí, perdoe-me todos os católicos que eu vou dizer, mas a impressão que eu tenho, a gente tem uma facilidade tão grande de falar assim, cara, a vida é dele, então tá bom, sabe? O dia que ele quiser, eu tô para ajudar. Sabe? A gente não vai lá e fala, amigão, vambora, eu te ajudo, vamos caminhar. Sabe? Parece que a gente é muito mais fácil falar assim, cara, é realidade e beleza. Eu acho que assim. Eu sei que é com uma briga, né? Eu sei que de repente é comprar uma briga, mas a equipe da Espírito Santo, já que você falou dela, eles são extremamente disponíveis. São extremamente disponíveis. Todos, são maravilhosos. Né? Eles são maravilhosos. Então, eu usei de exemplo mesmo por causa disso. Eu acho que talvez também as pessoas não busquem mesmo, sabe? São trabalhos voluntários de pessoas que têm outras atividades a semana toda. Sim. E às vezes não encontram esse Verdade. momento. E não seria de repente uma posição de olhar e contratar? Não, a igreja vê isso. Até chamar mais braços, mas chamar mais voluntários para isso. Né? Cativar as pessoas. A gente busca muito, né? Mas é complicado. Nas paróquias. Louco, né? Você vê, às vezes, as paróquias enormes e sempre as mesmas pessoas à frente. Aí você fala assim, nossa, mas a pessoa Ela? Mas a pessoa fala assim, mas nossa, você está há quantos anos, né, na coordenação? Eu estou há 7 anos na coordenação da liturgia na minha paróquia. Mas não tem ninguém. Alguém quer assumir o meu lugar, né? Exato. Então tem esse problema também. O nosso chefe mandou uma pergunta aqui pra gente, tá, gente? Mandou uma pergunta aqui pra gente. Assim, muitas vezes a gente, ali nas nossas realidades, como nossas realidades aqui na nossa diocese, né? A Rádio Mensagem, a própria Canção Nova de São José, que estão lá divulgando coisas de outras dioceses, né? Por exemplo, rádios, assim, coisas que a gente tem aqui. A gente fala até por nós aqui no Talk Feed, por exemplo, né? Às vezes estão divulgando Santo Flow por aí, né? E talvez
esqueçam da interação aqui dentro da nossa diocese aqui, ver os talentos que a gente tem aqui dentro da diocese e ver os recursos e valorizar os recursos da nossa diocese. Mas né? eles pedem conteúdo pra gente, viu? Eles perguntam sempre lá, né? A diocese, Eles fazem parte dos nossos grupos de coordenação, eles fazem parte, tanto a Rádio Mensagem quanto a Raquel da Canção Nova. Então, eles sempre pedem, né? Ah, tem alguma coisa, me manda, eu vou divulgar. Né? Então eu acho que falta um pouco também do contrário, né? Porque do buscar, ele não vai fala. ficar todo dia perguntando se você tem conteúdo. Claro, né? claro, lógico. Mas se tiver você conteúdo, sabe por o que exemplo... que eu Talvez acho? um canal de comunicação melhor, então, talvez, que a gente precisa. Eu acho que precisa mais... Unificar. eu acho que é mais essa troca mesmo, entendeu? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas acham assim, eu vou fazer uma festa... Fizemos festa junina agora. Quantas festas juninas nós tivemos? Todo mundo faz, não é notícia. Eu vou celebrar meu padroeiro. Todo mundo celebra padroeiro, não é notícia. Mas na igreja é isso, gente. Isso então isso tem que ser notícia pra gente. Porque né? é isso mesmo. Exatamente. Eu tô falando do que a gente pensa, entendeu? Porque se eu falo assim, nossa, eu lá na minha paróquia, tá? Enquanto paroquiana lá, vou falar assim, mas eu vou falar pra Rádio Mensagem que eu vou fazer uma festa junina? Mas, sim, né? Claro que eu vou. Claro, eu tenho que falar. Exatamente. Você tem aí Aleluia, você teve o Aleluia, você teve... Tem outros eventos grandes aí. Halel. Também. O Halel. Halel do Mineiro, né, gente? Mas assim... A gente costuma fazer um compilado dentro da diocese, né, que vai para o site da diocese, que assim, todos os horários das solenidades mais importantes que a gente tem no ano. Então, por exemplo, Corpus Christi, quais os horários das missas de todas as paróquias? É informativo mesmo. A gente faz. O site da diocese é muito bom. Sim, é muito bom mesmo. Você pega o horário de missa, o horário de confissão da diocese, está bem então, claro. a gente Não sei se está atualizado sempre, mas tá. A gente faz em parceria, Legal. né? Então, a gente colhe essas atualizado informações. se a igreja mandar. Sim, a igreja exatamente. não manda, por você isso que eu fala tô que não falando. manda, você tá lá. E às vezes a gente acha que não é notícia, e tudo que acontece é notícia, Exato, né? Eu vou dar uma aprofundada mais, né? Por exemplo, a gente tem a diocese. Aí tem aqui um programa, vou puxar para nós aqui, um podcast, a gente já está um tempo caminhando. Ok, eu entendo que a informação ela é importante. Mas existe algo assim, direção... assistam lá, sabe? Essa direção que a própria diocese dá. Assistam um programa que é um programa católico, sabe? As coisas assim. Eu imagino que, de repente, se abrir para vai juntar uma galera, aí vai ter que fazer um trabalho de seleção, o que é, o que não mas é. tem que ter um filtro, né? Mas é o braço que você falou que talvez não tem. Mas eu acho que esse filtro é necessário e eu acho importante, porque isso agrega valor Até porque no próprio movimento. Mas dependendo da quantidade, a gente não consegue analisar conteúdo. E como que eu vou divulgar em nome da diocese o que não tem... Não temos pessoas para fazer a gente isso. não Falta tem, abraço. Pô, galera, Pascom. Vem fazer parte da Pascom, Tá procura aqui, a e-mail da gente. Daniela aqui, daqui meio do Pode colocar, telefone. Venha nos ajudar. É verdade. Porque assim, a gente pensa... Cara, é muito louco a gente parar e pensar... eventos religiosos, eventos cristãos e tal. Você pega coisas grandes, enormes, uma divulgação gigantesca, e quando você olha, não é católico. É cristão, mas não é católico. E é uma força gigantesca na mídia, uma força de divulgação grandiosa. Porque se entendeu essa necessidade e essa importância, ainda mais com os jovens. Então, assim, cara, por favor. E eu acho que é aquilo que eu te falei, a Pascom, até por conta dessas mídias sociais e todas, a gente tem uma força do jovem permanecer na igreja, né? Que é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente vê esses eventos, o PHN que teve agora. Gigantesco. Quantos jovens, meu Deus do céu, coisa Mas a mais Canção linda Nova de tem ver. também uma estrutura de divulgação Mas a hora que gigantesca. você for olhar, são muitos, mas ainda é muito pouco perto da quantidade que existe. Sim. Entendeu? Sim. Não, perfeito. Eu concordo. Então... Mas assim, acho que talvez, principalmente por causa das mídias sociais e por causa da realidade que estamos vivendo hoje, principalmente no mundo pós-pandemia, que as interações virtuais elas se tornaram mais sérias do que hoje a gente pode comportar, né? Talvez, como diocese, nós como igreja católica, precisamos muitas vezes olhar para a nossa realidade hoje, vermos o que nós precisamos fazer para que a palavra de Deus alcance mais de uma forma mais uniformizada, uma forma mais correta, uma forma mais
una, né? Nós, como paróquia, não é porque tem a paróquia do Espírito Santo, tem a paróquia de Santana, tem a paróquia do lado do Jardim das Indústrias, somos a Igreja Católica, né? E talvez as PASCONs hoje, talvez... E eu não estou falando... Gente, não estou falando isso para vocês aqui. Sim. É um papo aqui, uma conversa, um brainstorm. Né? A ideia, na verdade, é dar uma cutucada mesmo, né? É tirar o assunto. É um brainstorm aqui para a gente falar assim, talvez a gente precisa pensar na comunicação da diocese de uma outra forma, de uma forma diferente. Talvez a gente possa comunicar a comunicação dentro da igreja de uma forma diferente para que o que se fala lá nas grandes dioceses, né, nas grandes paróquias, também se fala nas falas pequenas, para mostrar também para os que estão fora, que vejam como eles se amam, como eles têm um discurso unido, como eles têm uma comunicação. E aí talvez também a gente possa fomentar também, né, eu olho também, somente nas realidades desses pequenos apostolados, pessoas que se propõe a evangelizar. Eu vejo aqui o trabalho do Mineiro aqui na comunidade Tom de Amor, né? Anos e anos trabalhando aqui com esforços hércules, muitas vezes dinheiro do bolso, muitas vezes e às vezes esse trabalho não é divulgado por uma falta de comunicação, né? Porque hoje, infelizmente, a gente está muito centralizado, como você falou mesmo. Hoje a autoridade é só do padre e por causa disso fica só no padre. O padre só olha a realidade da paróquia dele e não olha a igreja como uma diocese como um todo, né? Talvez seja um ponto para pensar no futuro e ver que hoje com as mídias sociais talvez a gente possa fazer um trabalho mais em comunhão. Integrado, em comunhão. Em comunhão. As nossas formações, como eu disse, são sempre buscando essa comunhão, né? Infelizmente, nem muito menos do que nós gostaríamos que participa dessas formações, né? Não são muitas pessoas. Tem isso também, né? Você tem 50 pessoas da PASCON e que vai na reunião são 10, né? Exatamente. Bastante, então, é quase reunião de condomínio. Acaba que as geralmente paróquias sempre os mesmos. Acaba que as paróquias Sempre se veem os de mesmos. formas mais independentes mesmo. Eu me resolvo aqui, né? E não precisa da coordenação, não precisa do movimento como um todo, da pastoral isso inteira. tem, e infelizmente, né, não é um problema da pastoral da comunicação, sim. Claro, né? A claro. gente tem isso, né? Como eu disse, sou da liturgia também, nos encontros diocesanos você vai e fala, nossa, podia ter 3 vezes mais, Verdade. 4 vezes mais. Mas, Daniela, me Todos os conta aqui. lugares. Me conta aqui. Eu já sondando a nossa conversa aqui, você parece ter uma história para contar pra gente sobre uma conversão por causa da sua filha caçula. É isso aí. Conta essa história pra gente. Hoje ela já tem 19 anos, né? Mas ela com 7 anos, quando entrou na catequese, não podia faltar em uma missa. Meu Deus, não posso. E eu era daquelas católicas assim, quando dava eu ia, entendeu? Não dá, se não dava, não ia, Qual que é o tava nome dela? tudo bem. Marina é a caçula. Tem uns tijolinhos ali, ó. Que Deus na casinha E eu dela acho no muito céu. bonito, porque eu olho para a igreja hoje de uma forma muito diferente, que eu falo, gente, criança é uma porta de entrada para os pais. E isso aconteceu comigo, então, né? E é verdade, você já viu coroação de Nossa Senhora? Nossa Senhora. A igreja fica, né? Verdade. Porque a criança E vai, é só vai criança. pai, vai mãe, É. vai padrinho, vai madrinha, avó. Mas aí ela não podia faltar em nenhuma missa. Eu moro ali no Jardim Aquários, as missas ali eram celebradas no seminário pelo Dom Eusébio, saudoso Dom Eusébio, quem tem um carinho imenso. E a gente chegava e ela sentava na primeira cadeira e ficava olhando maravilhada para Dom Eusébio. Que legal. E ele conversava com ela, interagia com ela na hora da homilia, fazia brincadeira e ela não podia faltar em missa nenhuma. Se a gente estivesse em algum passeio, alguma festa, ela, mãe, tem que ir embora. A missa era 5 horas mesmo. da tarde. Legal. E aí eu fui, né, engajando por conta dela, me chamaram para fazer uma leitura. Aí um dia faltou coroinha. Dom Eusébio falou: "Você me ajuda?" Aí ali ela começou, foi coroinha, foi cerimoniária, cantou, né? Então, e Que eu legal. comecei ali a fazer leitura, uma leiturinha outra. Depois, Padre Rogério, hoje Dom Rogério, né, que era o nosso pároco, me convidou para assumir uma turma de catequese. Aí foi indo, tô lá até. Agora a Marina já está com 19 anos. Que legal. Coordenadora Que da história PASCON. bonita. Estou coordenadora diocesana da Que Pascom. você atribui isso? Talvez uma catequista
uma boa catequista? Ou é só graça de Deus mesmo? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que sim. Cíntia era excelente. Inclusive, ela era coordenadora dos Coroinhas na época e depois o marido foi transferido, ela foi embora. Eu acabei ficando no lugar dela, de coordenação dos Coroinhas, que a Marina começou e não parou mais. A Marina, que eu acho que sempre foi muito responsável, teve essa coisa de... Então, ela seguia muito ali o que era orientado. Se a catequista dizia que tinha que ir à missa, ela tinha que ir à missa. Ela sempre foi muito certinha. E eu acho que é chamado, né? Você em um momento ali, sentir no coração e falar, agora eu não posso mais sair daqui, aqui é meu lugar, me achei... E é isso. Bonito, gente. Que bonito legal, mesmo. que legal. E tem seus valores e princípios que a própria mãe, a família dá. Sim, Né? A gente fala, claro, sim. que de ir da igreja e tal, mas tem esse valor que está sendo plantado ali, que já é cristão. Sim, eu quando pequena era paroquiana lá em Santana, do tem os Monsenhor seus Luiz, valores, né? claro. A gente ia à missa, a gente tinha um pouco de trauma, né? Porque era assim, as meninas no lado direito, os meninos no lado esquerdo, e eu tenho um irmão mais velho, a gente era separado ali na hora da missa, né? Cada um tinha O segredo era sentar na ponta do banco, porque no Pai Nosso você dava a mão pra menininha bonitinha do lado. Né? Satélite não era diferente, não. Era o Luiz Bertolotti. Luiz Bertolotti, Satélite. né? Cara, a mesma coisa. E sentados juntinho, no meio da mesa, você fala assim: ó, vocês dois aí. É. Larga! Namoradinha aqui não, aqui é missa. E confessar, então, que ele começava a falar alto lá e a gente falava, meu Deus do céu, eu que não quero. Então a minha mãe fez o trabalho dela direitinho, provavelmente, certinho. Eu ia à missa todo domingo, aí na adolescência... Você fez o trabalho direitinho, bonitinho, certinho. Mas é bem bonito isso, né? Porque e realmente, assim, Deus tem uns eleitos, assim, e as pessoas são mais suscetíveis à sua graça, né? E de repente, assim, numa família que é normal, por exemplo, o próprio menino agora que tá para ser canonizado, Carla Kutz. O pai deles, os familiares dele não tinham, né? E Deus faz aquele chamado para as pessoas e dele, né? Esperamos que a Marina se torne uma santa também, mas dele uma coisa abrupta, né? E aquilo converteu os pais deles também. E é graça de Deus também. É catequese também, que acho que tem que dar. Exatamente. São tão escassos hoje, infelizmente, os catequistas bons, né? Então tem que prestigiar aí a E você sabe o que eu acho legal? Que assim, quando a Cíntia foi transferida, a Marina devia ter uns 8. Com 10 anos ela já era cerimoniária, imagina. Ela cresceu lá, que adorava. Ia em 5 missas por dia. Saía de uma igreja e ia para outra, cantava e tudo. Mas quando o padre Rogério, hoje bispo, Dom Rogério, me chamou para assumir, a primeira coisa que eu falei para ele foi: eu não sei. Que é o que a gente escuta muito, né? Como que eu vou assumir? Eu não sei. E ele tem um coração imenso. Falou, não, eu te ajudo. Eu te ensino, eu te explico. O importante é você ter disponibilidade e amor. E às vezes as pessoas não vêm para a pastoral por isso, né? Fala, eu não sei. Mas a gente aprende. Eu acho que tem que aprender e tem que vir. A pedagogia de Jesus é vinde e depois ide, né? Jesus vem, aprende. Farei de ti pescadores de homens, mas vinde, depois ide pelo mundo e anunciar ele capacita, né? Exato. E é verdade. Mas tem que lógico. Mas, ó, lógico que a gente tem que buscar, esse né? negócio Não que Deus adianta. capacita não pode ser desculpinha para não estudar, pelo exatamente. amor de Deus, né? Ele capacita, que a gente quer dizer assim, em graça mesmo. E é verdade, né? De você se disponibilizar e saber que e vai na inteligência, aprender. na sabedoria. Você encontra pessoas disponíveis no seu caminho. Isso é graça. Isso né? Exatamente. Agora, continuando o momento fofura, bonitinho, momentinho fofura. Vocês trouxeram alguma coisa aí que tá ali atrás ali. O que vocês estão escondendo aí? Mostra pra gente, Hélio. Linda. Por favor. Olha, se você puder mostrar e contar pra gente essa história. Por gentileza. Liga a luz aí. Deixa eu ligar a luz. Vou pegar a cola. Mas Fique à vontade. Pode usar a cola. E depois eu até posso falar em offline também, né? Mas Olha, coisa. o Põe aqui, põe ser aqui, o que mineiro. acontece, Na frente. Agora, só pra gente poder falar sobre. Deixa eu botar um pouco pra trás. Tem que virar ela um pouquinho mais. Isso. Aí, olha que dá um zoom, mineiro, pra mostrar. Conta pra gente, Hélio, como é que é essa belezinha. Nossa Senhora, certo? A Senhora das Comunicações, né? Rogai por nós. Amém. Amém. Ela tem uma história muito bonita, que ela vem da Europa, né? Ela vem lá do outro continente e que mostra que durante a Primeira Guerra Mundial
uma bomba atingiu uma basílica de Nossa Senhora da Pibiere, né? Que fica em Albert-Somme, na França, né? E tendo no alto de sua torre uma imagem de Maria segurando um menino, né? Então, e esse menino, o menino Jesus. E durante o bombardeio, a única coisa que ficou intacta no entorno ali Foi essa imagem. Né? A gente ouve relatos de outros momentos, né? Você vê uma casa que incendeia, a imagem de Nossa Senhora fica intacta, né? Então a presença de Maria, né? A presença da mãe ali naquele momento. Durante o bombardeio, então, ela ficou sustentada pelos alicerces e só ela ali. Após a guerra, a basílica foi reconstruída, foi feita uma réplica da belíssima imagem que foi reposta no altar da torre. E no Brasil ela se tornou conhecida a partir de uma réplica dada aos salesianos, né? Aos nossos irmãos aí, os salesianos, né? E lá nas Minas Gerais, que nomearam a imagem francesa de Nossa Senhora da Comunicação, né? Legal. Que Bonito, é cara. essa que tem a nós descrição temos da aqui. imagem, ela tem que aqui ela tá, né, uma única cor assim, ela tá monocromática, mas tem alguma coisa nela na imagem. Essa é oficial. Ela dessa forma, monocromática mesmo. Da forma que nós mesmo. conhecemos assim. Tá. Ela Mas é aos pés assim. dela é o quê? Não tem. É só uma base, É só uma base é mesmo. só Nossa Senhora comunicando Jesus. O Ah, foco legal. aí é a comunicação, legal. que Eu é acho que Cristo. a parte mais bonita é isso mesmo. Também sem dúvida. Exatamente. É bem legal esse sentido Não de tem comunicar. nada que chame atenção nela, né? Né? Só Jesus. E é bem Muito legal legal. isso de comunicar, que é exatamente isso, né? Comunicar o que é evangelho, o que é evangelho, é a boa nova de Cristo. E Nossa Senhora está fazendo isso. E o que a Nossa Senhora, gente, né? Vamos pegar a Bíblia. Quantas palavras ela tem lá? Ela tem pouquíssimas. Mas qual que era o objetivo dela? E vocês, como PASCOM, acho que é uma coisa muito bonita de colocar. O objetivo dela é levar Cristo. Patrão, pode colocar aqui para trás? Manter aqui na mesa? Vamos para O que você acha? Então, Aqui, ó. então, acho que talvez esse talvez o ensinamento aqui, Dá né, pra que ficar aqui? a gente pode mover as nossas PASCONs paroquiais, diocesanas no Brasil, no mundo inteiro, é que esse seja o fim, né? Eu acho que nada é melhor que um símbolo desse. Esse seja o fim. O exemplo de Nossa Senhora, É. que tem como objetivo único levar a Jesus Cristo para todos. Né? E eu acho que é bem assim, né? Quando você olha para ela, você fala, Cristo está acima e à frente Exato. de tudo que está na igreja, né? E se for assim, não tem jeito de errar. Perfeito. Se Amém. você fizer dessa forma, não tem como errar. Perfeito. Amém. Muito bonito. Colocar muito sempre bonito. o Cristo na frente, né? Em qualquer trabalho, né? Essa Muito é a legal. nossa missão. Maravilha. Cara, que final, né? Que final. Eu ia jogar uma polêmica, mas nem vou jogar, Não, nem tô afim, cara, que esse final foi lindo. Lindo Nossa mesmo. senhora, Lindo matou, não mesmo. tem nem. Né? Perfeito. E fica aí Perfeito. a mensagem também para nós, apostolados, né, Wesley? Nós, Opa! Talk Feed aqui, né? A gente estamos aqui nesse papo de fé, agradecer também a presença de vocês, já que a gente coloca as considerações finais, mas agradecer, né? A gente aqui conversou sobre a fé, conversamos sobre os problemas da igreja, conversamos sobre tudo, mas sempre no objetivo de como fazemos para levantar mais nossos braços aqui, para levar mais o Cristo. Para levar pras mais Cristo para as pessoas, né? pessoas. E esse é o intuito, né? A gente às vezes levanta algumas polêmicas, algumas coisas, mas é muito mais para gerar assunto, para que as pessoas tenham conhecimento do que qualquer outra coisa. A ideia sempre é levar Jesus, né? Sempre é evangelizar. Esse é o nosso caminho. E muito obrigado a presença de vocês. Obrigado mesmo. Desculpa gente qualquer fica- coisa que a gente tenha falado, peço da desculpas forma pelo que Wesley. falou. Eu peço desculpa pelo Wesley é complicado. tradicional, ele é um cara muito incisivo. Mas é verdade, às vezes a gente gosta e defende muito a nossa fé, né? A nossa igreja, o nosso Cristo. E aí a gente vai, né? E não tem preocupação com isso. É importante entender, você que está assistindo o programa, entender que é possível conversar, é possível entender, é possível debater, é possível discutir, cara, sem se matar, sem se xingar, sem se ofender, nada disso. E é Isso é possível comunicação. É possível ter opiniões diferentes Sim. sem ser inimigos, né? Eu acho que, Maravilhoso, né? isso é Porque maravilhoso. hoje em dia a internet proporcionou isso de uma forma muito agressiva, né? Que é Haters. esses haters Ou que é ou não é, né? É muito louco isso. E assim, a minha verdade é a verdade absoluta. do mundo. E se alguém né? discorda de você, essa pessoa te odeia, né? Exatamente. Exatamente. E Na dúvida, né?
Vamos seguir o exemplo de Maria. Na dúvida, guarde no silêncio do seu coração. Palavra do Senhor, se você vai falar não vai edificar, fique quietinho. Fica quieto. Cala-te. Assim, Perfeito, guarde né? no silêncio do seu coração. isso. Amadurece e depois você fala, né? Tem E muito... não tenha medo, viu, de ser cancelado, não tenha medo para defender a sua fé, não. Não, de jeito Faça. nenhum. Isso aí. Muito obrigado, gente. Nossa, Deus abençoe Considerações vocês. que vocês querem falar, Por falar favor. das mídias sociais da Vasconcelos, pessoais de vocês, projetos de vocês, fica à vontade. Estevam vai colocar todos os links, todos. Eu só quero agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. A gente que chega agradece. meio tenso, depois a gente vai. A hora que a gente recebe a pauta, a gente fala, meu Deus. É cerveja. É cerveja. Cerveja, gente, fácil. Fala tudo. Mas foi ótimo. Eu acho muito bonito esse caminho de evangelização que vocês fazem, né? Porque a comunicação é isso, ela tem que alcançar as pessoas onde elas estão, né? E a comunicação que vocês fazem faz isso, né? Não Então, deixa é muito de ser bonito. Pascom também. Também são Pascom. Ah, maravilha. Vamos trazer um pedir meu crachá aqui, crachazinho. Então, pra Eu você- só quero o link lá no site da Diocese. Precisa crachar, não. Mas- O mineiro quer da Rádio Mensagem lá. Traz o Bruno. Aí você traz o Bruno. Boa. Mas- Bruno. Te preparem, cara. Mas a gente agradece muito, né? E a gente se coloca à disposição, tanto de vocês quanto das pessoas que estão assistindo, que precisar da gente, na mídia pessoal ou na mídia da Pascom Diocesana, nós estamos à disposição. Quem quiser somar, tiver ideia, quiser fazer as postagens catequéticas para que a gente leve nos nossos Instagrams, Olha que legal, só aí, ó. mandar que Opa, a ó a gente, porta aberta. que a gente divulga, Obrigado, né? obrigado mesmo. Que bom, muito obrigado. Por Só favor. nos marcar lá, né? @PascomSJC. Estaremos replicando todos os conteúdos que Forem podem pertinentes. à causa, O filtro. causa do Pertinente. Evangelho. Aí, Causa do Levando Evangelho. Cristo. Levando Cristo. Só para dar só mais uma dentro do Fala Pascom. Isso, o Fala Pascom é dia 17 de setembro, domingo, na Canção Nova de São José dos Campos, É só ali do presencial, lado da mas é rodoviária Nova. transmitido? Não, vai ser só presencial. 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 Só presencial, viu, presencial. galera? E também temos essa formação agora para os nossos agentes paroquiais e aqueles que tiver interesse em trabalhar na pastoral da comunicação da sua paróquia. Vocês viram que tem No trabalho pra dia fazer, viu? 26. 26 de agosto, As na inscrições paróquia vão- Nossa Senhora de Lourdes. Você paroquiano que já tem a carteirinha, vai fazer assim como eu, vai tirar essa foto feia aqui, vai colocar uma novinha. Pode fazer sua inscrição até agora é dia 18, né, Dani? É, E depois a gente vai abrir para Quem aqueles- não é ainda quem pasconeiro. ainda não é Isso. pasconeiro para somar lá com a sua paróquia, né? Então, Essa, Show! esse isso. Aqui no Essa no formação a inbox aqui gente do sempre faz Instagram. mais de uma vez por ano, né? Porque são agentes novos e antigos, que é o direcionamento inicial da Pascom. Bora. E a gente está à disposição também, se alguém quiser conversar com a gente, se quiser levar a gente na paróquia, se quiser que a gente vá conversar. Bem legal. Legal. Estamos às ordens. Maravilha. Gente, a messe é grande, a messe é grande. A Vamos messe é- operários, vamos é. trabalhar. É isso aí. Agradecer você essa noite novamente, esse papo de fé. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Compartilha para aquele teu irmão lá que tem vocação nas redes sociais, vocação para comunicar lá. Vamos participar da Pascom, somos uma igreja, né? Agradecer você essa noite e é isso. Muito obrigado você mais uma vez. Deus abençoe. Comenta aqui, cara. O comentário é importante. Põe essa Comenta opinião aí. aqui, cara. Tá? Fica tranquilo. Quer ser hater? Eu respondo. Venha, ele responde. Mentira. Eu respondo mesmo. Beleza, gente? Muito obrigado. Deus abençoe você. Até o próximo Talk Friday. É isso aí. Mineiro, fecha a conta. Fecha a conta, Mineiro. Já era.